Olá, caríssimos alunos. Vamos para mais uma aula de noções de direito constitucional e administrativo. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre defesa do Estado e das instituições democráticas, tratando especificamente sobre sistema constitucional de crises, princípios constitucionais regentes deste sistema, estado de defesa e estado de sítio, que são as medidas excepcionais que podem ser tomadas em situações de crise. Bem, o que é o sistema constitucional de crises? Conjunto de normas constitucionais que visa manter ou restabelecer a normalidade institucional através da decretação de medidas de legalidade extraordinária. Aqui, senhores, eu queria registrar com vocês algumas palavras básicas, né? Tipo normalidade, tipo excepcional, extraordinária. Por quê? Vivemos num Estado democrático de direito e, como tal, né, como vimos nas aulas anteriores, precisamos que os direitos fundamentais sejam assegurados. Isso é uma característica do Estado democrático de direito. Mas, em um período excepcional de crise, instaura-se ou pode ser instaurado o Estado democrático de exceção. E o que isso significa? Que por um período certo e determinado, para manter ou restabelecer a normalidade, para manter a paz, a ordem, as instituições democráticas, é possível que haja restrições de alguns direitos fundamentais, certo? Então, vamos ver agora quais são os princípios que embasam, né, este sistema constitucional de crises. O primeiro princípio constitucional regente é o princípio da necessidade. Depois nós temos o princípio da temporariedade e depois o princípio da proporcionalidade. O que eles significam? Necessidade significa que, para justificar essa medida excepcional que restringe direitos, é preciso que haja um acontecimento fático ou a iminência de acontecer faticamente algo que ponha em risco o Estado democrático de direito, as instituições, a estabilidade. Então, precisa ser muito clara a necessidade para justificar essa medida excepcional. A temporariedade significa que tem que ser por um tempo específico, porque se não tiver um tempo, aí nós estaremos ameaçando o Estado democrático, porque, como a supressão de direitos fundamentais, a gente pode acabar caminhando gradativamente para uma ditadura. E, por fim, o último princípio, que é a proporcionalidade. O que esse princípio significa? Significa que as medidas a serem tomadas nesse estado de exceção, elas têm que ser equivalente ou à ameaça ou ao dano ocorrido à estabilidade nacional. Não pode ser desproporcional. Se é uma ameaça de menor potencial ofensivo, vamos tomar uma medida menos gravosa. Se é uma ameaça de maior potencial ofensivo, vamos tomar uma medida mais gravosa. Bem, e quais são as medidas que podem ser tomadas? Podem ser tomadas o estado de defesa e o estado de sítio. Primeiro, nós vamos tratar sobre o estado de defesa, que está lá no artigo 136 da Constituição Federal de 1988. E o que diz o artigo? O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções. Aqui desse conceito constitucional do estado de defesa, nós podemos tirar
alguns pressupostos materiais e formais. O que são os pressupostos materiais? São os acontecimentos que podem justificar a decretação dessa medida excepcional que é o estado de defesa. E os pressupostos formais? Está ligado à legalidade, ou seja, para que seja tomada a medida, quais são os passos legais, ou seja, qual é a forma, o procedimento que deve ser seguido por quem de direito, que a gente já viu aqui, que é o presidente da República. E quais são os pressupostos materiais do estado de defesa? Grave e iminente instabilidade institucional. O que seria essa grave e iminente instabilidade institucional? Digamos que é descoberto um grupo armado paramilitar cujo objetivo é o separatismo. Uma certa região do país, pode ser norte, sul, sudeste, qualquer que seja, resolve se juntar e criar um grupo armado com o fim de fundar um outro Estado. Isso ameaça o nosso pacto federativo. Então, a simples descoberta do planejamento, porque a gente viu que é tanto para manter como para restabelecer, já justificaria a decretação dessa medida, lembrando que, claro, tem que ser tudo muito bem fundamentado e comprovado. Não pode ser fake news, tá, gente? O outro pressuposto material do estado de defesa são as calamidades de grandes proporções da natureza. Nós temos um exemplo triste aí, né, que foi o terremoto na Síria e na Turquia, que atingiu grande parte do território destes países. Esse seria um exemplo de calamidade de grande proporção que poderia, sim, ser justificativo de decretação do estado de defesa com o fim o quê? De preservar a vida das pessoas e também de restabelecer a ordem e a paz social. Agora que nós tratamos sobre os pressupostos materiais, vamos aos formais, ou seja, aos limites legais para que haja a decretação desta medida. Quais são? Prévia manifestação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, decreto do Presidente da República, prazo certo e locais restritos e determinados, indicação das medidas coercitivas. Então, gente, como isso é uma medida excepcional, ela não pode ser adotada de qualquer forma. Precisa, sim, que, além dessa ameaça ou da concretização da instabilidade ou da calamidade, é preciso também que sejam seguidas determinados requisitos legais para que não haja o quê? Um estado exceção não democrático, tá? Para garantir a democracia. E daí, então, o presidente da República, ciente dessa ameaça ou desse acontecimento, ele ouve o Conselho da República e o Conselho de Defesa, que são os órgãos colegiados responsáveis para auxiliá-los nessa questão de instabilidade institucional. Além disso, ele precisa também determinar o tempo e o local, lembrando que pode ser prorrogado, tá? Mas sempre justificando e sempre começando desde o início. Além disso, é preciso também dizer quais são as medidas que vão ser tomadas, que nós veremos um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque essas medidas, como eu disse no início da aula, elas são medidas que suprimem direitos fundamentais, e a gente sabe que num Estado democrático de direito há a garantia de direitos fundamentais e não a sua supressão. Bem, agora que a gente tratou dos limites formais, vamos então para as espécies de estado de defesa. Nós temos, no próprio artigo da Constituição, 136, lá fala manter ou restabelecer a ordem. Então, quando a gente fala em manter, a gente diz que é o estado de defesa preventivo. Por quê? Porque a ameaça ainda não foi concretizada. Quando a gente fala do repressivo, significa que
o perigo já não é mais perigo, já está acontecendo a instabilidade ou já houve aquele fenômeno da natureza que virou uma calamidade. Então, o preventivo, a medida decretada antes de acontecer, para prevenir que aconteça, e o repressivo é o após o acontecimento, para restabelecer o mais rápido possível a ordem institucional. Bem, e quais são as medidas que podem ser tomadas? Segundo o artigo 136, parágrafo 1º da Constituição Federal, as medidas que podem ser tomadas, ou seja, os direitos fundamentais que podem ser mitigados são o direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações, o sigilo de correspondência, o sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Além disso, o Estado pode realizar a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Nós estudamos, quando a gente estudou sobre direitos fundamentais, a importância da liberdade. Nós vimos que nós temos liberdade de locomoção, de reunião, de associação, liberdade de comunicação, de expressão, de informação, e um Estado democrático, ele preza por essas liberdades, certo? No Estado de defesa, algumas dessas liberdades, elas podem ser restringidas momentaneamente para quê? Debelar a ameaça ou restabelecer a ordem, certo? Mas vou frisar, isso é excepcional e esse rol é taxativo. Por exemplo, o Estado de defesa não autoriza a mitigação da liberdade de locomoção, salvo, é claro, nos permissivos constitucionais, flagrante delito, ordem judicial fundamentada. Então, alunos, aqui é um rol taxativo. O que significa? Somente essas medidas podem ser tomadas. Bem, aqui a gente encerra o estado de defesa. Vamos, então, para o estado de sítio, que é uma medida mais gravosa do que o estado de defesa. O que é o estado de sítio? Segundo o artigo 137 da Constituição Federal, o estado de sítio é aquela medida em que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Nós estamos vendo aqui, né, que o estado de sítio, ele é uma medida para situações ainda mais graves, é uma escala. E como é uma medida ainda mais grave, é uma medida ainda mais excepcional. E por que é mais grave? Porque o perigo é maior, sendo o perigo maior, justifica maior mitigação de direitos fundamentais. Lembra do princípio da proporcionalidade que nós estudamos agora há pouco? Justamente, o estado de sítio, ele é uma resposta a uma ameaça ou a um dano maior às instituições e à própria estabilidade nacional. Por isso, ele autoriza medidas mais graves. Como o estado de defesa, o estado de sítio também tem pressupostos materiais e limites formais. Quais seriam os pressupostos materiais? Comoção grave ou ineficácia do estado de defesa, estado de guerra ou resposta à agressão armada. E também, como o estado de defesa, o estado de sítio tem limites formais. Quais são esses limites formais? Prévia manifestação do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, decreto do Presidente da República, indicação do prazo, indicação das normas necessárias para a execução das garantias constitucionais suspensas, designação do executor das medidas e das áreas abrangidas. Nós vimos que os limites formais são bem parecidos com o estado de defesa, mas como o estado de sítio é uma medida
mais grave porque a ameaça ou a violação é muito maior, então aqui nós temos um a mais. Qual seria esse? O executor da medida. No estado de defesa, o próprio presidente da República, no decreto presidencial, ele diz quais as medidas vão ser tomadas. Aqui no estado de sítio, além dele fazer isso, ele põe uma pessoa com experiência na área para gerenciar essas medidas. Tudo isso por quê? Porque a ideia do estado de defesa e do estado de sítio é manter o quê? O Estado democrático de direito. Quando a gente fala de estabilidade das instituições democráticas. A ideia do executor é porque, como as medidas autorizativas que podem ser tomadas são mais gravosas, o executor é justamente para que não haja excesso nessas medidas. Bem, e quais as medidas que podem ser tomadas durante o estado de sítio? Segundo o artigo 139 da Constituição Federal de 1988, só poderão ser tomadas estas medidas, ou seja, novamente o rol é taxativo. Obrigação de permanência em localidade determinada, que é o lockdown, né, gente? Que a pandemia do Covid-19, ela trouxe uma situação de instabilidade, tanto que o presidente da República decretou o estado de calamidade, mas não chegou a ser nem estado de defesa, nem estado de sítio. Então, aqui no caso do estado de sítio, desculpem, há inclusive a autorização do toque de recolher. A gente tem que lembrar que o estado de sítio pode ser uma situação de guerra declarada. Então, por isso que autoriza certas medidas graves, restrições graves à liberdade de locomoção, como o toque de recolher. Além disso, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à liberdade de comunicação, de informação e de imprensa na forma da lei. Estamos no Estado democrático. Se a gente vai mitigar a liberdade, sempre tem que ser conforme a lei. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos, requisição de bens. Aqui nós podemos verificar que, além de ter um rol maior de medidas, ou seja, de supressão de direitos fundamentais que podem ser tomadas no decreto presidencial, elas ainda têm uma natureza mais grave. Mesmo em estado de sítio, tem que ser por tempo determinado para que seja mantido o Estado democrático. Bem, gente, por hoje é só, tá? Gostaria de comentar aqui com vocês que essa obra do Melo e Góes e da Messa, elas estão na nossa biblioteca virtual e vocês podem utilizá-las para complementação de estudos. Bons estudos e até a próxima aula.